Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas da semana que vai de 11 a 17 de setembro. Bom, pelos próximos dias a gente tem a finalização da lua minguante, portanto o fim da lunação leonina, um período importante de fechamento de algumas questões. Logo na sequência, a partir da quinta-feira, a gente tem uma lua nova no signo de Virgem. Todo mundo adora uma lua nova porque é quando a gente começa dá início a novos projetos, mas essa vai ser uma lua nova difícil, início de um ciclo difícil. E eu explico por quê. Além disso, a gente tem finalmente a volta de Mercúrio ao seu movimento direto, acaba a retrogradação e a gente consegue desembaçar algumas coisas importantes na vida da gente. Que tal a gente conversar sobre esse aspecto e tantos outros que falam de amor, que falam de recursos financeiros, que falam de economia, de mais um monte de coisa. Bora conversar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu sou Aline Macari. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além do mais, acompanhe também a Astróloga noutras redes sociais e também no site oficial. Bom, pessoal, tem muita coisa acontecendo no mundo, muitas coisas em se tratando de mudanças climáticas, eventos que estão mudando muito a vida da gente. Isso tem sim a ver com uma série de questões, inclusive com aspectos planetários importantes, e alguns deles eu falo a partir de agora. Bom, a gente está no período de fechamento, né, de uma lunação de um ciclo lunar de 28 dias. Tivemos a lua nova em Leão há quase 28 dias, né? E agora a gente está num período de fechamento. Como eu disse exaustivamente do final da semana para cá, quem inclusive acompanha a Astróloga no Instagram viu que eu publiquei um vídeo à parte no sábado, tentando ligar os pontos para a gente entender o processo que a gente está vivendo. A gente veio de uma lua cheia em Peixes conjunta a Saturno, uma lua dificílima, totalmente relacionada às águas, o último signo do elemento água em Peixes, como difícil Saturno, esse deus castrador que fala pra gente também sobre a finitude da vida e de ciclos importantes. Nessa semana até a quarta-feira a gente ainda vive a lua minguante, ou seja, o fechamento desse período. E quando a gente fala fechamento, a gente fala de encerramento, de conclusão, de finitude da própria vida. Esse é um momento difícil em que a gente tem que falar sobre as questões relativamente ao fim da nossa jornada, né? Esse é um assunto tabu, é um assunto importante, a gente raramente toca nesse assunto na vida cotidiana, mas esse é um assunto super importante, né, para este momento. Então a gente vai estar vivendo as energias, as vibes aí de uma lua minguante e depois a gente entra numa lua nova, tá bom? Vamos lá. Portanto, entre segunda e quarta-feira a gente ainda tem essa lua minguante. Hoje, por acaso, segunda-feira, até que a gente não começa tão mal, a gente está com uma lua minguante conjunta a Vênus em Leão, tá? O que inevitavelmente nos leva a focar mais no amor, nos relacionamentos e nos nossos próprios recursos. Essa pode ser uma lua, uma conjunção bonita e madura, afinal de contas, a lua minguante é uma senhora já madura, né? Conectada a Vênus, que é a deusa do amor que está em Leão, né? Como eu escrevo, e quem sabe agora, ela estando direta, né, a Vênus direta, porque até pouco tempo atrás a gente estava com a Vênus retrógrada, a gente consiga ter diálogos e sentimentos mais maduros, imaginando que inclusive um monte de gente finalizou relacionamentos, teve atritos nos seus relacionamentos amorosos nos últimos dias, nos últimos tempos. Esses são diazinhos, brechazinhas, para a gente ter um diálogo um pouco mais amadurecido, tá bom? Com o nosso amor ou com a nossa amora. Imaginando que as fases lunares têm relação direta com os líquidos, aí de novo falando de chuvas, podemos supor que o volume de chuvas diminua nesses dias, nessa brecha, tá bom? Até a quarta-feira. Infelizmente também é na fase minguante que a gente vai contabilizar e honrar aqueles que se foram em várias partes do mundo. Bom, pessoal, vamos falar da lua nova em Virgem. Na quinta-feira, no dia 14 de setembro, a gente vai ter uma lua nova no 21º grau do signo de Virgem. Dessa vez, ela vai estar tocando dois planetas, né? O mapa daquela lua nova vai estar tocando dois planetas que estão em Peixes, trazendo grandes desafios para Peixes, que são Netuno e Saturno. Quem quer entender, na verdade, entender que é um ciclo maior, né? Saturno está em Peixes pelos próximos 3 anos. Eu deixo o vídeo para vocês
principalmente para pessoas que têm aspectos importantes em peixes, para se entenderem nesse momento, tá bom? E falando sobre a lua nova dessa quinta-feira, por que começa um ciclo difícil? Porque tem 2 planetaços em mau aspecto no mapa da lua nova, tá bom? Por isso, o volume das chuvas pode sim aumentar novamente e de uma hora para outra a partir da lua nova, tá? Imaginando que os aspectos de lunação, né, lua nova, uma lua cheia, as coisas podem acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então imagina uma diminuição dos líquidos, depois existe a possibilidade de novo da gente ter chuvas, até um tanto fora do esperado por conta desse aspecto difícil com planetas em peixes, tá bom? Entretanto, terremotos também podem acontecer. E por quê? Porque muitas dessas placas tectônicas que se movimentam estão debaixo das águas, no fundo das águas do mar. Isso é reino de Netuno. Como a gente está falando o tempo todo de uma linguagem simbólica, sim, existe essa possibilidade, tá bom? Como este é um assunto de grande interesse para a astrologia e para o momento que a gente está vivendo, obviamente que eu vou fazer um vídeo especial sobre a lua nova no signo de Virgem, portanto não percam. Entretanto, de antemão e logo tentando trazer um aviso, né, de cuidado, porque aí a gente já vai se preparando daqui para lá, imaginando que a astrologia é uma ciência antiga, quem sabe dialogando com as ciências modernas a gente possa produzir um alerta importante quanto à possibilidade, portanto, de terremotos, de chuvas, do agravamento de doenças, tá? Porque o ciclo Virgem-Peixes tem super a ver com adoecimento, situações em alto mar e situações envolvendo migrantes, refugiados, pessoas que estejam morando no estrangeiro, estrangeiros de modo geral e invisibilizados, que são aqueles que estão em exílio, exilados, tá bom? Então esses são alguns dos temas mais importantes. Não percam o vídeo sobre a lua nova em Virgem, obviamente que eu vou estar tratando sobre tudo isso em muito mais detalhes, de que maneira isso tudo pode nos afetar e de que maneira nós talvez possamos caminhar pelo planeta nesse início de novo ciclo. Bom, a boa notícia da semana é o tchau, Mercúrio retrógrado. Adeus, querido. Hasta la vista, né? Não precisamos mais de você atrapalhando as nossas vidas. Esse cara esteve caminhando para trás, na verdade fica ainda até o final dessa semana praticamente. Entre 23 de agosto e 15 de setembro. Depois de 15 de setembro ele segue em frente. A boa notícia, antes da super notícia, é a seguinte: se você ainda tem algum engodo para resolver, alguma questão para você desempacar na sua vida, desempaca, minha filha, desempaca, meu filho, não tenha medo, porque às vezes é por conta de uma pedrinha que está no meio do caminho que a tua vida não anda para frente, tá bom? Imaginando que esse Mercúrio retrógrado ainda está no signo de Virgem, é sinal de que a gente tem que resolver determinadas questões relativamente aos temas favoritos de Virgem. Portanto, trabalho, saúde e aprimoramento pessoal. Aquilo que exige da gente esforço, dedicação, repetição é a palavra certa para Virgem. Então, às vezes, a gente tem que repetir e repetir e repetir até a gente chegar na excelência que a gente tanto espera ou que esperam da gente, tá bom? Outras questões também podem ser vistas, perdão, gente, me atrapalhei. Outras questões também podem ser vistas, revistas, atrasadas e atrapalhadas até lá, tá? Então alguma coisa ainda pode dificultar, mas como eu disse, é um alerta praticamente para você limpar o caminho, resolver aí suas questões, tá bom? Para quem aguarda respostas de trabalho, a volta de Mercúrio ao seu movimento direto pode ser aquela boa notícia que faltava. Porque se ele estava, o Deus da notícia, andando para trás em Virgem, quem sabe a partir do dia 15 de setembro, com ele finalmente caminhando para frente, a gente tem boas notícias em se tratando de trabalho, de carreira e tudo mais, ok? Bom, vamos lá. Essa semana a gente tem um aspecto favorável do Sol, que está em Virgem, em Trígono, fazendo um triângulo com Urano, que está retrógrado em Touro. Para quem quer entender Urano retrógrado em Touro, deixo um vídeo para vocês acompanharem, principalmente os taurinos que estão sentindo a vida de perna para o ar nos últimos tempos, tá? Esse aspecto é favorável, ele acontece entre os dias 14 e 16 de setembro. Como eu escrevo, eis o momento de repensar algumas estratégias criativas e originais, pois são essas, entre as que foram descartadas alguns dias atrás, que podem nos ajudar no momento presente, especialmente em se tratando da vida profissional. Urano tem sim uma relação forte com criatividade e a gente fazer as coisas de uma maneira
mais próxima daquilo que a gente é de verdade, tem mais a ver com aquilo que é genuíno na vida da gente. Então, ao invés de você abortar essa ideia, que tal você trazer de novo, né? Inclusive porque está em retrogradação, repensar em algumas possibilidades para você fazer as coisas fluírem mais ao teu modo nos próximos dias, tá? Embora esse seja um aspecto favorável do Sol com Urano, Urano é o planeta do plot twist, tá? E ele tá nos signos de Terra. Os planetas tremendos aí que estão produzindo tremendas transformações em signos de Terra, porque a gente está na temporada de Terra, né? A gente está em Virgem, né? Com planetas em Touro e com Plutão retrógrado em Capricórnio, todos os planetas de Terra estão ativados, né? Muitos dos mais importantes estão ativados nesses últimos tempos. E planetas importantes no signo de Água. Portanto, terremotos e chuvas e enchentes estão aí no nosso cardápio. Recebi mensagens de telespects de Portugal, pessoas muito preocupadas. É histórico, né? É uma grande preocupação dos portugueses. Eles tiveram um terremoto há muitos anos, 1755. Plutão estava lá em Sagitário, mas no céu daquela data haviam aspectos muito difíceis também nos signos de água. Então, se há uma preocupação portuguesa, se deveria ser uma preocupação portuguesa, a questão de um terremoto possível para agora, eu acho que não tem a mesma configuração difícil do terremoto daquele tempo, mas é uma preocupação sim, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam estar mais alertas com relação a isso, tá bom? Inclusive porque existe uma proximidade ali, né, do terremoto que aconteceu entre Marrocos e Portugal, não é uma região tão distante uma da outra, tá? Bom, pessoal, essa semana a gente tem a Vênus em quadratura com Júpiter. Ela faz de novo esse movimento agora em aspecto direto, né? Agora que ela está andando para frente. Essa quadratura, esse aspecto difícil, acontece entre os dias 13 e 19 de setembro. Aqui a gente está falando da possibilidade de comportamentos excessivos em se tratando de amores e de valores. De novo, o tal do excesso, o tal do exagero. Nos romances, há a chance da gente meter os pés pelas mãos, com declarações carregadas de dramaticidade. Afinal de contas, a Vênus ainda está em Leão. Deixo para vocês o vídeo sobre a Vênus em Leão, como é que a gente pensa o amor, ou pelo menos deveria pensar ou significar o amor e o amor próprio por esses tempos, tá? Cuidado com o dramalhão mexicano. Então, se no começo da semana a gente está num aspecto favorável hoje e amanhã numa boa lua em Leão, mas entre os dias 13 e 19 de setembro vem a tensão entre Vênus e Júpiter. Então, cuidado para não cair naquela novela mexicana, tá bom? Por outro lado, esse também pode ser um momento de grandes provas de amor, de exageros de amor, né? E como a gente está vivendo um tempo muito desalmado, seria importante a gente dar valor às pessoas que nos provam o seu sentimento, a maneira delas. Então, às vezes a gente olha para aquilo e a gente fala, ai meu Deus, mas que exagero, para que tudo isso? Mas se eu fosse você, eu parava para prestar atenção, porque prova de amor não é uma coisa que a gente tenha todos os dias, né? E eu acho interessante a gente também valorizar, né? Não só a nós mesmos, afinal de contas essa Vênus está em Leão, mas valorizar também a personalidade do outro, o jeito único do outro de te demonstrar esse afeto, tá bom? Em se tratando de economia, esses podem ser dias de ganhos, mas também de gastos exagerados. Então, vamos com calma. Enfim, tentando traduzir essa semana, de hoje até quarta-feira, a gente tem o fechamento do ciclo lunar em Leão e da lua minguante, né? Até quarta-feira a gente tem lua minguante. Esses são dias, portanto, só para repetir, de conclusão de fechamento, inclusive de temas ligados à questão leonina, lunação leonina ainda. Tá? Então, em se tratando de ego, de identidade e de amor próprio, a gente vai se colocar nesses dias, em se tratando dos nossos relacionamentos mais próximos, sejam de amizade, mas majoritariamente relacionamentos amorosos, românticos, a gente deveria se colocar, porque afinal de contas é um período de fechamento dessa jornada, tá bom? Que seja uma fase madura para o fechamento de desencontros relacionais, que a gente tente sair de algumas situações que porventura não deram certo na vida da gente, da maneira mais honrada possível, né?
responsável com a gente e com o outro possível, tá bom? É ainda nesses últimos dias que os relacionamentos que não vingaram com a Vênus retrógrada, né, que darão seu adeus. Já falei sobre isso. E que na Lua Nova em Virgem, embora tremendamente desafiadora, seja o início de um novo ciclo de aprimoramento pessoal e profissional. Ah, tá. Bom, a pessoa se perde completamente às vezes. Peço perdão. Bom, além das questões amorosas, existe uma fase que nos fala pra gente, afinal de contas a gente está na temporada virginiana, né, em se tratando de aprimoramento pessoal, profissional e de saúde, portanto que a gente cuide disso tudo, tá bom? Nesse final de semana, na lua minguante, é muito conhecido que nas luas minguantes a gente tenha despedidas de pessoas importantes. Se foi o famosíssimo sociólogo italiano e aquariano Domenico De Masi, tá? Aliás, eu estava lendo esse livro dele que é bem bacana, o último que ele escreveu, se não me engano. Ele já de idade fazendo reflexões sobre a vida, de um modo geral. É tão bonito, interessante ler pessoas já no seu apogeu, né, na sua maturidade, no fim da vida, fazendo um retrato sobre tudo o que viveu, e ele faz isso com muita lucidez, achei muito bacana. Bom, foi Domenico De Masi quem criou a expressão ócio criativo, e eu acho que isso casa muito bem e sincronicamente com o período que a gente está vivendo, de lua nova em Virgem, de temporada virginiana, porque é justamente nesse período em que a gente repensa trabalho. E o De Masi fala muito sobre trabalho sendo intercalado por períodos não de ociosidade, não de estar desocupado, fazendo nada, mas esvaziando-se, né, preenchendo-se de coisas mais leves, suaves e artísticas, para depois a gente seguir em frente com um pensamento mais fresco, né? Inclusive a gente é capaz de fazer conexões muito mais criativas, optando por espaços, por brechas, né, vamos colocar vazios, que é o que ele chama de ócio criativo, né? E então, quem sabe finalmente a gente possa ter uma produtividade muito melhor, não pensando que a vida é apenas produtividade, apenas produzir. Tem uma frase interessante dele, que ele diz o seguinte: o ócio pode transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça. Disso a gente já sabe. Mas também pode nos elevar, né, para as artes, para a criatividade e para a liberdade. Que Domenico De Masi, que sua obra, que grande parte do seu pensamento, que esta frase, que essa expressão que é tão dele, né, nos ensine a transitar pelos próximos dias, né, imaginando que a gente pode sim fazer melhor para a vida, para o trabalho e para a saúde, se a gente conseguir dar uma arejada, se a vida permitir, se o céu permitir, se os deuses assim quiserem, enfim, a gente vai negociando com eles, né? Bom, moçada, espero que tenhamos todos uma ótima semana. Como eu sempre digo, esse é um material de consulta. Se você vai ter alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, mas para o meio da semana você volta aqui, confere os aspectos que já estão aí colocados para a semana inteira. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Nos próximos dias a gente fala dos aspectos, principalmente da lua nova em Virgem, que pinta aí. A gente sabe que não vai ser uma lua fácil. Enfim, que com tudo isso, apesar disso tudo, a gente tenha uma boa semana. Amanhã tem mais, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.